Olá, alunos, olá, alunas. Vamos dar continuidade, então, à disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídicas. Com certeza todos vocês já estão sabendo, né, do que está acontecendo, né? Agora, então, nós vamos ter que continuar a disciplina à distância, nesse caso da aula de hoje, especificamente com o vídeo gravado. E em outras aulas a gente vai vendo se a gente grava ou se a gente faz ao vivo, né, com todos juntos. Eu espero realmente que estejam todos bem, que nós possamos passar por isso daí, né? Tomem muito cuidado, tá? Com não só para não pegar, mas também para não transmitir para outras pessoas, principalmente pessoas próximas de vocês que estão em grupos de risco. Então vamos sempre nos manter alertas, né? Diante do que está acontecendo. Eu tô aqui com um setup improvisado em casa, tá? Não sou youtuber, então eu não é exatamente o tipo de coisa que eu costumo fazer. Mas tive que dar um jeito, né? Consegui juntar alguns elementos aqui para que vocês tenham um mínimo de qualidade de áudio e de qualidade de imagem, né? Para dar continuidade às nossas aulas. Eu estou gravando à noite, então também tive que improvisar aqui uma iluminação, né? Que não seja apenas a da lâmpada do quarto, porque a lâmpada do quarto está atrás de mim, então ia ficar uma sombra aqui. Então tive que improvisar tudo isso na minha casa. Mas tá tudo certo, eu acho que a qualidade vai ficar boa e vocês vão poder usufruir da aula de hoje, tá? Então, dando continuidade ao nosso semestre, né? De uma maneira completamente inusitada, né? A gente ainda não imaginava que fosse ser dessa forma que a gente ia continuar quando o semestre começou, né? A aula de hoje, né? A aula que teria sido semana passada, mas era bem no dia em que as aulas foram canceladas, é sobre Maximilian Weber, tá? O sujeito que entrou para a história, na verdade, com um apelido, né? Max Weber. Por favor, né, o primeiro alerta, não confundam com Karl Marx, que foi o autor que a gente viu na última aula, tá? Max Weber e Karl Marx são dois sujeitos diferentes, e mais do que isso, eles são praticamente opostos, tá? O Marx é um holista e um materialista, o Weber é um individualista e um idealista, tá? Então eles estão dentro, conceitos que vocês já devem estar familiarizados a esse ponto na disciplina, né? Então eles são opostos, tá? Mas já aconteceu aí em prova de pessoas confundirem os dois. Não façam isso em hipótese alguma, tá? Então, a aula de hoje também é o encerramento das teorias clássicas, né? O Weber, ele é o último autor clássico que a gente vai ver. A partir da aula que vem são as teorias contemporâneas já. E depois das contemporâneas nós vamos para as análises empíricas, né? Para as aulas de criminologia e assim por diante. Então nós vamos começar com as teorias... terminar, né, com as teorias clássicas, justamente com Weber, que foi o que foi, de fato, cronologicamente o último, né, dos três clássicos que a gente costuma estudar. E é o mais diferente de todos que vocês viram até agora, tá? Assim, se essa aula fosse em uma sala de aula, eu provavelmente daria mais conteúdo do que o que eu vou passar para vocês, tá? Como nós estamos aqui numa situação extraordinária, eu estou passando apenas o que eu considero realmente essencial para que não fique um vídeo de 3 horas. Eu vou tentar diminuir bastante o tempo da aula, tá? Não por preguiça nem nada do tipo, mas é porque vocês vão ter que lidar com essa aula de maneira diferente. A gente não vai ter como continuar no mesmo ritmo, né? Mas o principal a gente vai conseguir passar, certo? Então, quem foi Weber, tá? Eu vou começar, como eu sempre começo, né, por quem foi o indivíduo do qual estamos falando. O Weber foi um sociólogo alemão que nasceu no final do século XIX, mas praticamente tudo que ele escreveu foi no século XX. Tá? Ele teve uma vida razoavelmente normal, né, lidando com a vida acadêmica profissional, né, ele sempre foi professor. E ele se forma em Direito, né? Já que vocês estão num curso de Direito, isso já é uma coisa importante de se deixar claro. O Weber é formado em Direito e parte significativa do que ele escreve é sobre Direito, né? Na verdade, todo o começo da carreira dele era mais ligada ao mundo do Direito, né? Depois ele começa aos poucos a entrar na economia, e da economia ele vai para
invenção de fato da sociologia, né? Que aí é um projeto pessoal dele de inventar uma sociologia específica, né? Que ele chama de sociologia compreensiva. Então, o que aconteceu foi que no começo do século XX, o Weber ele teve um período em que ele teve que se afastar das aulas por 4 ou 5 anos, eu não lembro direito agora, mas ele teve que se afastar. E quando isso aconteceu, não se sabe direito o que ele teve, mas foi muito provavelmente um problema de ordem psiquiátrica, assim, ele ficou internado no hospício mesmo. Então ele estava com algum problema de ordem mental, assim. Só que ele sai de lá com um livro, né? Coisa curiosa, quando ele volta, né, a dar aula, já bem melhor da cabeça, ele vem já com um livro pronto, que é esse daqui, tá? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito pelo Maximilian Weber. Que é, para muita gente, o melhor livro dele, e eu também concordo, então é um livro espetacular, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre ele depois, tá? Vou falar mais sobre ele. E a partir disso, o Weber foi escrevendo cada vez mais, né? Principalmente sobre sociologia e política, então ele foi publicando vários textos sobre o tema, um a gente vai falar até daqui a pouco, chamado Política como Vocação. Depois a carreira dele dá de novo uma pausa, porque eclode a Primeira Guerra Mundial, e quando isso acontece, o Weber é designado pelo governo alemão para cuidar de um hospital. E como vocês devem imaginar, cuidar de um hospital durante a guerra não é lá uma coisa muito tranquila de se fazer. Então o Weber teve que ficar trabalhando nesse hospital por muito tempo e não conseguiu produzir nada academicamente. Depois disso, sim, ele começou a Primeira Guerra acaba, né? Ele voltou a escrever. Ele morre pouco tempo depois, mas deu tempo dele produzir algumas coisas, inclusive um dos maiores livros dele, né? E o maior livro de sociologia dele, chamado Economia e Sociedade, tá? Então ele tem essa vida muito voltada para o âmbito acadêmico. Ele era casado com uma mulher também de grande estatura, chamada Marianne Weber, né? Uma das primeiras, se não me engano, até a primeira parlamentar mulher da Alemanha. E só que logo depois do Weber morrer, a gente não, as pessoas não tiveram acesso a tudo que ele escreveu, porque, como vocês sabem, né, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas, né? E quando isso aconteceu, uma parte significativa dos trabalhos do Weber ficaram no lado oriental, né, no lado comunista da Alemanha, enquanto a família do Weber ficou no lado ocidental, tá? A Marianne Weber, o Alfred Weber e outros intelectuais da família. Então, só que o Weber era proibido no lado comunista, então ele não podia ser lido lá, e onde ele podia ser lido, os textos não estavam disponíveis, né? Claro, não tudo, né? Uma parte dos textos não estavam disponíveis. E ficou dessa forma mais ou menos por uns bons anos, até que um presidente da Alemanha Oriental chega ao poder, e esse presidente havia sido aluno do Weber, tá? E é nesse momento, de fato, que os textos do Weber são devolvidos à sua família. E aí a gente, a partir desse momento, passou a ter acesso a tudo que o Weber escreveu, tá? Mas o fato do Weber ser proibido num país comunista já mostra a relação de conflito que se tem entre a sociologia marxista e a sociologia weberiana, tá? Eu até vou ler um trecho para vocês de como uma enciclopédia da União Soviética descrevia o Weber, porque tinha lá na enciclopédia da União Soviética um verbete sobre o Weber, né? E ele era descrito da seguinte forma, tá? Weber foi um economista, historiador e representante da sociologia reacionária alemã, né? É um grande exagero. Neocantiano e inimigo mortal do marxismo. Inimigo mortal, tá? Essa é a palavra que eles usam. Além de apologeta do capitalismo. Isso já demonstra, né, por que aquelas oposições que eu fiz até agora são tão radicais, né? De o Marx ser um materialista, um holista, o Weber um individualista, um idealista. O Weber é basicamente a antítese do Marx, sociologicamente falando, tá? E isso é uma coisa interessante, porque até para o trabalho de vocês, né, uma das possibilidades que se tem é comparar autores. Então, por exemplo, uma comparação do Weber com Marx demonstra bem essa antítese, né? O Weber era visto como um inimigo mortal, né?
pelo Estado, né? Na época, todo-poderoso Estado da União Soviética. Então, essas oposições, né, se refletem na obra do Weber, né, e aos poucos vocês vão percebendo isso mesmo durante a aula, tá? Quando a gente fala de Weber, normalmente se começa a tratar da obra dele pelo conceito de ação social e mais especificamente pela definição de sociologia que ele dá, porque o Weber tem uma definição de sociologia, tá? Mas nós não vamos fazer isso porque, primeiro, ao meu ver, é um conteúdo para a disciplina de sociologia geral, né, que eu dou na primeira fase, e mais do que isso, essa disciplina é voltada para o aspecto sociológico do direito, né? Então eu tenho que ir sempre em direção ao direito e não às definições gerais, né, que se pode criar de sociologia, tá? Então eu não vou focar aqui no conceito de ação social, eu vou focar, na verdade, nos aspectos judiciais da obra do Weber, tá? Só que a sociologia jurídica do Weber, ela está completamente relacionada com a sociologia política dele, tá? E não é à toa, né? O direito, ele é, de certa forma, um produto da... Ele é um produto da política, né? As leis, elas são feitas politicamente, né? E depois são tratadas juridicamente. Então, para o Weber, essa relação mútua é muito clara, tá? Ele nunca deixa de tratar sobre esse tema, né? Ele nunca esconde, ele sempre vê o direito como um produto da política. Então, quando a gente vai falar da sociologia jurídica do Weber, nós inevitavelmente tratamos da sociologia política dele, tá? E para isso, então, eu gostaria de começar por um conceito muito claro do Weber, que é o conceito de Estado, tá? Porque o conceito de Estado do Weber, ele é basicamente a definição completa, tá? Basicamente, qualquer trabalho acadêmico que vocês forem ver na vida de vocês, que for dar uma definição de Estado, tá? Eles vão buscar a definição do Weber. Ela é considerada a melhor definição de Estado já feita, justamente porque é uma definição genérica o suficiente para ser trabalhada quando se está tratando de qualquer Estado, certo? Então, eu vou ler ela para vocês, tá? E em seguida eu vou explicar. Então, o Weber diz, tá? No texto chamado Política como Vocação. Estado é aquela comunidade humana que, dentro de determinado território, e o território faz parte da definição de Estado, reivindica para si, com êxito, o monopólio da violência física legítima. Tá? Vamos por partes, né? Uma comunidade humana que dentro de determinado território, ou seja, o Estado tem que ter um território pré-definido, reivindica para si, com êxito, o monopólio da violência física legítima. Tá? Monopólio da violência física legítima. Essa é a palavra mais importante aqui, legítima. Não quer dizer que o Estado é o único agente social que faz uso da violência. Quer dizer que ele é o único que tem legitimidade, né? Que as pessoas veem legitimidade para fazer uso da violência. Então, o que o Weber está dizendo é que o Estado é aquele que, dentro de um determinado território, pode fazer uso da violência, sem, com isso, sofrer consequências drásticas, tá? Vejam que é uma definição bem minimalista, tá? Vejam, aqui não inclui, por exemplo, o Estado é aquele que tem educação pública, que tem saúde pública, que tem empresas ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque quando nós estamos dando uma definição abrangente, né? Quando nós queremos tratar de todos os estados do mundo, nós precisamos procurar aquilo que todos os estados do mundo têm em comum. E saúde pública, educação pública ou empresa de petróleo não são coisas que todos os estados possuem. Tem estado que não tem educação pública, tem estado que não tem saúde pública, tem estado que não tem refinarias de petróleo. O próprio estado brasileiro é um caso, não tem refinaria, né? Tem Petrobras, mas não refinaria. Então, tudo isso faz parte de por que essa definição de Estado acaba sendo tão boa. Porque o que todos têm em comum, no fim das contas? Todos têm um monopólio do uso legítimo da violência física. Todos os estados reivindicam que naquele território específico são eles quem podem
prender pessoas, por exemplo. São eles quem podem fazer uso da força, uso da coerção e assim por diante. Tá? O Estado é quem determina isso. E aí algum de vocês já poderia falar, mas professor, existem situações em que outras pessoas, outras instituições e assim por diante fazem uso da força sem ser o Estado, né? Forças de segurança, força de segurança privada, né? Eu quero dizer, pessoas em legítima defesa e assim por diante. Mas, no fim das contas, isso nada mais é do que o que eles podem fazer com a autorização do Estado, né? O Estado mesmo autoriza isso, né? E por isso as pessoas consideram legítimas. Claro, a diferença é muito fácil de perceber, né? Se você achar que uma pessoa cometeu um crime e você vai lá, pega ela e prende ela no porão da sua casa, você é um sequestrador, né? Se o Estado vai lá e acha que um sujeito cometeu um crime, pega ele e prende numa gaiola, o Estado, as pessoas veem isso com naturalidade. O Estado tem legitimidade para fazer isso, eles podem fazer isso. Tá? Então é perceptível a diferença entre as duas coisas, né? Atos que teoricamente seriam idênticos, né? No sentido de que é o mesmo ato, né? Pegar uma pessoa e prender ela em um lugar, possuem legitimidades distintas. Né? Uma pessoa aleatória não pode fazer isso, as pessoas não reconhecem nele a capacidade de fazer isso, mas reconhecem no Estado a capacidade de prender um indivíduo. Tá? Então, é isso que o Weber quer dizer com o monopólio da violência física legítima. E todos os Estados são assim, todos reivindicam esse monopólio da violência física legítima, e o que eles mais reagem com violência, o que os Estados mais reagem com violência, é a possibilidade de perda desse monopólio. Tá? Se vocês pararem para pensar, existe um conceito sociológico, né, baseado nessa definição, que se chama estados paralelos, né, que são regiões de países e assim por diante, que estão tomadas por algum grupo, e esse grupo está fazendo aplicação desse monopólio da violência física. Não é mais o Estado que está fazendo, né, são esses pequenos grupelhos. Isso acontece, por exemplo, em favelas do Rio de Janeiro, né? De outros lugares também, mas especialmente do Rio de Janeiro, onde as pessoas estão lá dominadas por um outro grupo, né? Que tem poder de polícia lá, mas que não é o grupo oficial do Estado, são grupos do crime organizado, das milícias e assim por diante. Então, são situações em que se criam estados paralelos, né? Porque é outro grupo que está com o monopólio da violência física legítima naquela região. O mesmo e aí o que o Estado se pretende fazer é justamente recuperar esse monopólio, né? Ir para cima desses grupos, invadir, né, esses territórios, assim por diante. Tem até aquela cena famosa de, sei lá, quase 10 anos atrás, do Estado invadindo um morro, acho que o Morro do Alemão até, o crime organizado fugindo, a polícia entrando e tudo mais, né, com os carros blindados e etc. Tudo isso era aquele movimento que estava sendo feito ali, nada mais era do que o Estado procurando recuperar o seu monopólio. Tá? Outra coisa que aconteceu, o Iraque recentemente, né? O Estado Islâmico, né, como vocês devem lembrar do Daesh, né, o Estado Islâmico foi um terror lá no Oriente Médio por algum tempo. Ele conquistou territórios que pertenciam a outros estados ali da região, né, como a Síria e o Iraque e assim por diante. Isso nada mais é também do que um outro estado paralelo. Ele não era reconhecido por ninguém, né, mas ele tomou esse território e tinha o poder de polícia de fato sobre esse território. Então, aos poucos, esse estado paralelo foi ganhando mais poder, né? E ao longo do tempo, o que aconteceu foi que o Iraque reagiu, obviamente, de maneira muito forte a isso, né? E conseguiu o apoio dos Estados Unidos, na época, né, dos Estados Unidos, da Rússia e do exército curdo para invadir aquele território e recuperar ele, certo? E até, como é uma questão de controle de território, até simbolicamente, né, quando eles chegaram lá, os outros exércitos ficaram parados na divisa, né, na fronteira entre o que seria o Estado Islâmico e o Iraque, e só o exército iraquiano de fato entrou e cravou a sua bandeira lá, né, pela razão simbólica de tomar aquele território para si de volta, tá? Então, isso é mais ou menos, né, digamos assim, o conceito de Estado, tá? E vocês já podem ver
consequências disso para o direito, né? De maneira que o Estado é aquele que detém o monopólio do uso legítimo da violência física, e quem aplica esse uso legítimo da violência física, né, quem diz quando ele pode ser utilizado ou não, qual é a legitimidade do seu uso e assim por diante, é justamente o direito. Tá? Então, o direito ele faz justamente essa aplicação desse monopólio. Tá? Violência física legítima não quer dizer porradaria. Tá? Se você pegar uma pessoa e prender ela, já é violência, tá? No sentido que a gente está trabalhando aqui. Não é uma coisa de matar alguém, ou de espancar, linchar e assim por diante. Pode ser simplesmente o uso da coerção, né? O uso de uma força qualquer que seja para um fim específico, tá? Então, isso por si só já é bem... já é uma definição muito forte, tá? Ela é muito utilizada. Recomendo que vocês tenham anotado, inclusive, né, a definição de Estado. É o tipo de coisa que pode cair numa prova e assim por diante, tá? E o resto da aula não vai ser necessariamente só sobre Estado, mas nós vamos... essa definição vai continuar reaparecendo aqui ao longo dessa aula, tá bom? Então, terminada a definição de Estado, nós vamos para uma coisa próxima disso na sociologia do Weber, tá? Que é o que ele define como dominação. Tá? Se vocês lembrarem, lá nas primeiras aulas, eu falei para vocês a diferença entre poder e dominação, né? Que poder é uma coisa difusa, tá? E essa é uma frase do próprio Weber, tá? Ele diz que o poder é sociologicamente amorfo, ou seja, o poder é uma coisa que não tem forma, né? Ela é uma coisa difusa, espalhada pela sociedade, assim por diante. Ela não é uma coisa fixa que as pessoas conseguem exercer de maneira rotineira, tá? Sociologicamente, o poder é isso. Então, o poder é quando um sujeito consegue impor a sua vontade a outra pessoa de maneira ocasional, tá? Então, até o exemplo que eu dei, a gente pensa muito em política e assim por diante, mas o exemplo que eu dei foi até de um casal brigando para ver quem vai lavar a louça, certo? O que ganhou ali exerceu o poder sobre o outro, tá? Na definição sociológica de poder, exerceu. Tá? Então, assim é o poder sociologicamente falando. Mas o importante para o Weber não é o poder, é a dominação. Tá? Dominação, primeira coisa é vocês se desvencilharem do significado comum que a gente tem nessa palavra. A gente fala em dominação, as pessoas pensam nos grilhões dos escravos. Tá? Não é disso que se trata. Dominação para o Weber quando esse poder em um degrau acima. Tá? Ou seja, ao invés de ser uma obediência ocasional, é uma obediência rotineira a algo. Tá? Então, a dominação é quando há uma obediência fixa a determinada coisa. Tá? Então, um sujeito é dominado por outro quando? Quando ele sempre presta obediência àquele grupo. Tá? Ou àquela pessoa, ou àquela... Enfim, ao que for que ele esteja obedecendo. Tá? As tradições, as leis, a igreja, um líder, qualquer outra coisa. Tá? E isso de maneira rotineira, constante, assim por diante, não uma coisa ocasional em que um dia ele obedece, no outro não. Dominação é rotineiro, tá? E o Weber divide então o conceito de dominação em três, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar. Dominação racional legal, dominação tradicional e dominação carismática. Eu vou começar pela última, da dominação carismática, porque ela é que menos tem relação com o direito, que não significa que não tenha, tem, tá? Mas eu vou começar pela que menos tem. Quando o Weber fala em dominação carismática, ele está falando de um sujeito que possui uma relação de dominação, né? Ou seja, de obediência, nesse sentido, uma relação de obediência a um líder específico, né? Um líder carismático. E essa obediência, o Weber diz, tem que ser, de certa forma, afetiva. Ou seja, não é um sujeito que obedece a uma lei, não é um sujeito que obedece às tradições, aos pais, assim por diante. É um sujeito que, antes de tudo, obedece a um grande líder. Tá? E essa obediência, vejam, tem que ter... se dá em razão de um vínculo afetivo que essa pessoa cria com um líder. Ou seja, é uma pessoa que cria um vínculo tão afetivo com o líder que ela simplesmente... reage com paixão àquilo que se refere a essa pessoa. Né? Ofender ao líder é como se estivesse ofendendo um familiar, é como se estivesse ofendendo a si próprio. Tá? Então é uma relação quase sentimental que existe entre
esse indivíduo e o líder, tá? E aí ele simplesmente obedece aquilo que o líder manda, né? Não importa o que o líder manda fazer, ele obedece, né? Ele ele facilmente se entrega, né, à palavra do líder em vários sentidos. Seja o líder mandando ele cometer algum ato, ele vai lá e faz, ou seja o líder mentindo, mas daí ele acredita na mentira, porque ele acha que o líder sempre tem razão, tá? São pessoas, então, vulneráveis aos atos desse líder carismático, tá? Exemplos na história é o que não faltam, né? Não precisam ser exemplos ruins, tá? Claro, o primeiro que todo mundo cita e que é um sujeito ao qual o conceito foi aplicado muitas vezes inevitavelmente, até porque o Weber era alemão e esse sujeito também, é o Hitler, tá? O Hitler era um cara que as pessoas obedeceram às ordens dele, né, contra a lei, né? Ele derrubou uma constituição, tá? Não foi à toa. Obedeceram às ordens dele de maneira completamente subalterna, completamente dominada, inclusive para cometer atrocidades, né? É claro que algumas pessoas obedeceram só até certo ponto e na hora das atrocidades viram que, opa, isso daqui não tá certo. Outras não, outras foram até o fim, obedeceram até o fim, tá? Por outro lado, também, muitas pessoas citam, né, como um sujeito ao qual muitas pessoas obedecem às ordens dele, e obedecem até hoje, e talvez aí é o maior exemplo de carisma da história da humanidade, como sendo a de Jesus Cristo, né? Que é um sujeito que, enfim, ele viveu 2000 anos atrás, mas as pessoas obedecem o que ele disse ainda hoje, né? Então é um exemplo muito claro de dominação para o outro lado, né? Se o Hitler um exemplo em que as pessoas normalmente associam, digamos assim, uma coisa má, né? Jesus é um exemplo contrário, né? Mas os dois como exemplos de carisma, né? De sujeitos capazes de convencer os outros a fazer determinadas coisas, tá? Vejam, fazer determinadas coisas não precisa ser uma coisa ruim, tá? Pode ser qualquer coisa. E o Brasil teve também muitos exemplos, né? Getúlio Vargas, né? Tinham pessoas assim, realmente fanáticas pelo Getúlio Vargas. O JK também, muitas pessoas simplesmente obedeciam a ele. E na história recente, né? O Lula é um caso muito paradigmático, né? Muita gente obedece o Lula, né? Acredita no que ele diz, não importando as acusações. E o nosso atual presidente também, né? O Bolsonaro também, do mesmo jeito, né? Tem muitas pessoas que são fanáticas por ele, que se tu falar algo mal dele, as pessoas vão reagir como se estivesse xingando o pai, né? De raiva e assim por diante, né? Então a dominação carismática ela tem essa característica de ser é, uma, uma, um tipo de relação de poder em que as pessoas obedecem a um líder. E é claro que aqui existem graus distintos, né? Uma coisa é a dominação carismática, sei lá, do Lula ou do Bolsonaro, que as pessoas se limitam, por exemplo, a acreditar no que eles falam, né? Não importando das evidências contrárias e assim por diante. Mas outra coisa é a dominação carismática que alguns outros sujeitos durante a história tiveram, tá? Em que as pessoas foram capazes de chegar ao extremo por essa obediência, tá? Um exemplo famoso é do Jim Jones, tá? Que era um guru ali de umas décadas atrás, né, dos Estados Unidos, que veio até para a América do Sul, né, montar uma comunidade com um séquito de seguidores que ele tinha lá, com uma seita, né? E esse pessoal acabou lá cometendo alguns crimes e mataram até um deputado dos Estados Unidos. E aí o governo americano, completamente insatisfeito com a situação, obviamente, resolveu invadir o lugar que essa seita estava reunida. E o Jim Jones deu às pessoas uma ordem de suicídio, tá? E as pessoas obedeceram. As pessoas cometeram suicídio porque o líder mandou, tá? Isso é dominação carismática, digamos assim, que no seu extremo, né? Tem muita gente aí que é fã de político e tudo mais, mas que é fã no sentido de defender o cara, né? E assim por diante. Jamais cometeria um suicídio por ele, né? O Jim Jones não, ele tinha essa relação extremamente forte com o seu séquito de seguidores. A esse ponto, né? A esse ponto de as pessoas cometeriam suicídio por ele, tá? Claro, aí é uma diferença de grau, né? E que também muda o número de pessoas, né? O Jim Jones tinha uns 1.000 seguidores, né? Enquanto um político normal tem, do Brasil, né? Tem muito mais do que isso, tá? 1.000 seguidores, mas, né? O suficiente para fazer um estrago, né? Inclusive as pessoas
que tinham filhos, assim por diante, mataram os filhos também, tá? Então, realmente é uma tragédia enorme, né, que aconteceu em razão, no fim das contas, da dominação carismática, tá? Outro tipo de dominação que o Weber fala é a dominação tradicional, tá? Que tem como exemplo, né, o caso... Existem muitos exemplos possíveis aqui, tá? Mas a gente pode citar o caso das pessoas que obedecem aos pais, né? Esse tipo de crença que a gente tem, né? De alguns tipos de obediência que nós devemos a algumas pessoas, por razões que a gente não sabe bem o porquê, né? Obedecer aos pais, né? Tem gente que já é adulta, mas ainda assim, se a mãe fala mais alto, a pessoa baixa a bola, né? É o tipo de coisa que a gente internalizou já há muito tempo, né? E são essas os exemplos de dominação tradicional que a gente tem, né? A gente obedece a uma cultura, uma tradição, alguma regra que vem de tempos longínquos, né? A gente não sabe exatamente a origem, tá? Obedecer aos mais velhos é um exemplo disso, tá? Em alguns casos, a dominação tradicional pode se manifestar institucionalmente, como é o caso da gerontocracia de Esparta, né? Onde eles pegaram essa regra que existia de obedecer aos mais velhos e transformaram em uma instituição estatal, onde os mais velhos de fato tinham mais poder. Tá? A mesma coisa, por exemplo, a Igreja Católica, né? Uma coisa antiquíssima, né? Milenar, mas virou uma instituição, né? Ela tem lá suas bases no Vaticano, né? E tudo mais. Então, é um tipo de tradição que se institucionalizou, né? Existem vários tipos, tá, de dominação ao longo da história, de dominação tradicional ao longo da história. Vocês podem pensar em qualquer uma questão de obediência cultural, tá? Coisas que existiam bastante antes, mas hoje a gente já não vê tanto, né? Como só fazer sexo depois do casamento e assim por diante. Esses tipos de regras que as pessoas obedeciam antes, que não eram necessariamente, né, em vários casos, não eram necessariamente de fato uma lei positivada, era só um costume, tá? Isso é o que o Weber chama de dominação tradicional, né? Tem até um conceito muito importante aqui, que é o de patrimonialismo, né, que é um tipo de dominação tradicional, que o Weber usa para descrever uma realidade específica do sistema feudal, né, quando as pessoas obedeciam a uma espécie de burocracia imperfeita, né, quando o sujeito obedecia ao senhor feudal porque o senhor feudal era de fato considerado o dono da terra dele, tá? Que não é uma relação muito próxima com o que a gente tem hoje, né, com as burocracias modernas, tá? Então, esse é um dos exemplos, né, de dominação na perspectiva do Weber. E o terceiro e o mais importante para vocês é o exemplo de dominação racional legal, tá? O nome aqui já é bem intuitivo, né, porque ele já tem um legal no nome, mas não é só lei, tá? Primeiramente, né, vamos começar pelo mais óbvio, então. Dominação racional legal é uma obediência às leis, tá? Então, obedecer às leis também é um tipo de dominação. Veja, a pessoa pode ser contrária à lei, ela pode odiar a lei, achar a lei antiética e ainda assim obedecê-la, tá? É uma relação, no fim das contas, de dominação, porque dominação, aqui na visão do Weber, é, em última instância, obediência, tá? Obediência rotineira, né? Uma obediência constante a algo. Então, quando as pessoas obedecem à lei, a gente está falando de uma dominação racional legal, tá? Mas também é racional no sentido de que ela possui parâmetros específicos de como as coisas devem funcionar, tá? Então, padrões, né, cálculos, hierarquias e assim por diante. É isso que Weber quer dizer com racional aqui. Por exemplo, a burocracia estatal, ela também é um tipo de dominação racional legal. O sujeito ocupa um cargo, aquele cargo não pertence de fato a ele, ele é um sujeito que ocupa aquele cargo, né? Ele não é o dono daquele cargo. O juiz não é o dono do tribunal, tá? Ele simplesmente o sujeito está ocupando aquele cargo. O deputado não é o dono da Câmara, né? Não é o dono da cadeira dele na Câmara, ele não é dono de nada, tá? Eles são simplesmente pessoas que estão ocupando esses cargos e eles ocupam dentro de uma hierarquia interna, né? Pensa em todo o funcionalismo público, né? A pessoa tem um superior, né? E tem um sujeito que está abaixo dele e assim por diante, e ele tem que tomar suas decisões. Então, tudo o que o Weber chama genericamente de burocracia, e burocracia aqui não entendo a papelada,
mas de fato o funcionalismo público, né? Tudo que Weber entende por burocracia também está presente nesse conceito de dominação racional legal, porque existem parâmetros específicos com que as coisas devem ser feitas. O sujeito só pode fazer determinadas coisas dentro de determinados parâmetros. A coisa é toda racionalmente construída, né? Ele tem um salário fixo, ele tem uma hora para chegar no trabalho, uma hora para sair, ele tem um chefe, ele tem um supervisor, um inferior, ele tem atribuições específicas das quais ele não pode fugir, ele não pode tomar uma decisão que não é da alçada dele. Se ele recebe uma ordem, não importa a opinião dele sobre aquilo, ele tem que cumprir essa ordem. Ele pode achar que a ordem é errada, mas ainda assim ele tem que cumprir. É por isso até que Weber descreve a burocracia como a partir de uma frase em latim, né, chamada sine ira et studio, tá? Que é realmente assim sem paixão, né? O sujeito ele pode ter a opinião dele sobre as coisas, ele pode até manifestar essa opinião dele para o superior, mas ele não pode, em hipótese alguma, descumprir essa ordem simplesmente por não concordar com ela. Tá? E aqui a gente falou da burocracia do funcionalismo estatal, mas muitos de vocês já devem ter percebido que uma empresa privada funciona da mesma maneira. Né? O sujeito recebe uma ordem e ele também tem uma hierarquia, ele tem um chefe, a empresa tem um dono e assim por diante. Então ele tem que seguir essa ordem. Tá? Então tudo isso também está nesse mesmo escopo da obediência às leis. Tá? Porque são todas obediências racionais, né? Elas estão pré-delimitadas antes do sujeito chegar naquele cargo. Tá? Aquele cargo já tinha essas atribuições, essa hierarquia e assim por diante, antes do indivíduo ocupar ele. Então o indivíduo já chegou lá sabendo que era assim que funcionava. Né? Ele não foi jogado lá de maneira aleatória. Tá? Mesmo nas empresas privadas. Então, da mesma maneira, a obediência às leis está no mesmo grupo. Tá? E a obediência às leis, se vocês pararem para pensar, tem uma coisa muito particular. Porque quando você obedece uma lei, você está obedecendo a quem? É uma pergunta bem interessante que o Weber faz, porque nos outros casos a gente consegue captar quem que a gente está obedecendo, né? Normalmente a obediência se materializa em algo concreto, né? A dominação carismática se materializa em um líder. A dominação tradicional pode ser a obediência aos mais velhos, que no fim das contas vai ser uma pessoa concreta, né? Um mais velho. Ou a obediência aos pais, que também são pessoas concretas, tá? Mas não é esse o caso com a dominação racional legal pensada na questão da lei. Porque a lei, no fim das contas, não é uma obediência a alguém específico. Né? Se tu está obedecendo às leis, tu não está obedecendo o presidente. Às vezes o presidente é um cara, mas tu está obedecendo uma lei de 1940. Tá? Não é um cara que... Não foi o atual presidente que fez, e assim por diante. Não foram os atuais políticos, né? Nenhum deles, dos sujeitos que estavam no governo quando essa lei foi feita, estão lá hoje em dia, tá? E igualmente, tá? Também não se obedece diretamente ao legislador, porque o legislador ele só faz o plano inicial da lei, né? No fim das contas, a lei é um trabalho coletivo do legislativo, né? Que eles vão modificando e anexando coisas e diminuindo e tirando outras, tá? Então, no fim das contas, é bem interessante de se pensar que a dominação racional legal no âmbito das leis é algo que não se materializa em uma pessoa, tá? Vejam como a gente acaba chegando em uma questão de abstração, como o direito moderno ele é bastante abstrato, né, no fim das contas. Porque ele não se materializa em alguém, né? Antigamente não era assim que funcionava. A lei era claramente ligada ao rei, né? Pensando no absolutismo, por exemplo. A lei era claramente ligada ao rei ou aos líderes políticos do momento. Na medida em que a modernidade foi se formando, né, a gente foi saindo daquele sistema feudal e entrando no capitalismo moderno, esse tipo de racionalismo mais abstrato foi se conformando, né? E as pessoas foram cada vez mais passando de uma dominação muito personalista, ligada a uma figura específica, um rei, aos mais velhos ou algo do tipo, para algo abstrato, né? A gente já não obedece mais exatamente uma pessoa, as leis vêm... As pessoas nem sabem direito de onde elas vêm, mas sabem que tem que obedecer, tá? Então, é dessa maneira que funciona. Tá? Então, esses são os 3 conceitos de dominação, espero que vocês tenham entendido, tá?
Mas é interessante que os três conceitos de dominação têm relações específicas com características do direito, tá? Por exemplo, em determinados textos do Weber, ele fala em direito revelado, né? O que ele quer dizer com o direito revelado, né? O direito revelado é como se fosse uma coisa que vem... É um direito que surgiu do nada, né? Uma coisa assim que não... Era leis que não existiam, mas que foram reveladas divinamente, quase que divinamente, ou em alguns casos até a narrativa oficial é de que elas foram literalmente divinamente criadas, né? Como é o caso, por exemplo, dos 10 mandamentos, né? Eles acabaram se tornando, né, no direito, um direito que foi revelado às pessoas. Veja, não houve uma deliberação para uma criação das leis e assim por diante. Não, aquilo lá simplesmente chegou e foi revelado aos indivíduos. Tá? Claro, aí tem toda a questão dos profetas e tudo mais, né? Que o Weber ele vê também nos profetas um tipo de dominação carismática, né? No sentido de que eles que estavam mostrando aquele direito revelado às pessoas e convencendo eles de que aquele era um direito real. Isso não se manifesta só nessa questão cristã bíblica, né? Mas mesmo no mundo grego, né? Tem um livro do Platão chamado As Leis, que logo no começo do livro tem uma conversa lá entre... Os livros do Platão eram diálogos, né? Tem uma conversa lá entre dois personagens e um pergunta pro outro se ele acha que na cidade dele, lá em Creta, na Grécia, as leis foram feitas pelos homens ou pelos deuses, né? E a primeira resposta do sujeito é que foram feitas pelos deuses. Porque essa era a narrativa oficial, né? Os deuses deram essas leis às cidades gregas, e não é à toa que algumas delas tinham nomes de deuses, né? Como Atenas, né? É o nome de uma deusa. Então, existiu por muito tempo essa perspectiva do direito revelado de algo que era de que os deuses davam pra gente, né? O direito era algo que nós recebíamos das divindades, tá? Claro, isso vai se manifestando de várias formas, tá? Além do direito revelado, o Weber fala também do direito tradicional, né? Que aqui é uma coisa quase que vinculada à moral, assim, né? Não é um direito exatamente positivado, mas se vocês pararem para pensar, vários dos costumes que as pessoas tinham no passado acabavam se materializando na vida cotidiana delas quase como um direito, né? Quase como uma lei, algo que elas não poderiam desobedecer, que elas sofriam até mesmo coerção se descumprissem, tá? Eu citei antes do sexo antes do casamento, era algo que deixava a pessoa completamente estigmatizada se soubessem que ela havia feito isso, tá? Então existe, né, os direitos tradicionais, né, que são no fim das contas morais positivadas, tá? Por isso que o Weber diz que o direito tradicional tem uma origem externa ao direito, né? Porque é um conjunto de concepções morais que as pessoas têm que depois simplesmente se tornam lei, tá? Então o direito tradicional é algo que simplesmente é a moral positivada, de fato, tá? Não é uma lei que passou por uma deliberação lá nas assembleias assim por diante, não. É uma coisa que a moral das pessoas daquela comunidade acreditava e aí eles simplesmente transformaram em lei, tá? O próprio direito romano tem muito essa origem, tá? A gente sabe que depois, né, surgiu o Senado, os tribunatos da plebe, assim por diante, mas se vocês pegarem as famosas leis das 12 tábuas, lá na origem do direito romano, aquilo lá nada mais era do que coisas que as pessoas já faziam, tá? Coisas que as pessoas já acreditavam, a moral que elas já tinham, que no fim das contas foram transformadas em lei, tá? Não era assim uma deliberação para criarmos novas leis e com isso mudar a sociedade ou qualquer coisa. Não, aquilo era a moral de um romano da época que simplesmente foi positivado, tá? Então, isso é um direito tradicional, certo? Vejam então como as concepções de direito do Weber estão intimamente relacionadas com as visões que ele tem sobre política, né? Então, aqueles conceitos de dominação de antes, aos poucos, se tornam conceitos específicos de direito, né? Então, a dominação carismática acaba virando um direito revelado, né? E a dominação tradicional acaba virando um direito tradicional, tá? Só que
O direito moderno, Weber diz, tem concepções diferentes de racionalidade, tá? E aqui é uma coisa interessante. Porque antes tem um equivalente para cada, né? Carismática com o direito revelado, dominação tradicional com o direito tradicional. Só que a dominação racional legal tem duas consequências na era moderna, tá? Uma é o direito natural e a outra é o direito positivo, tá? E aqui, essas duas coisas têm uma grande distinção. Primeiro, o que elas têm de idêntico é que as duas são racionais, tá? No sentido de que elas são logicamente encadeadas, tá? Elas possuem princípios que as pessoas têm que seguir, tá? A diferença é de como elas se aplicam, tá? Porque o direito natural, né? O direito natural é, no fim das contas, não um direito de fato, mas uma filosofia, né? Então, quando a gente está falando em direito natural, nós estamos falando de uma concepção de mundo, uma concepção ética de mundo, racionalmente criada, ou seja, não é simplesmente um costume que o sujeito herdou, é algo que ele realmente criou abstratamente sobre a realidade ética do mundo, sobre o que é certo e o que é errado. Tá? Então, o direito natural tem essa característica. Então, vejam que ele é, no fim das contas, uma filosofia. O direito natural por si só não possui coerção. Né? Não existem pessoas sendo presas na rua porque elas desobedeceram o direito natural se esse direito natural não foi de fato positivado. Né? Então, existem concepções diferentes de direito natural, né? O John Locke tem uma, o Rousseau tem outra, o John Rawls e outros filósofos, todos têm algumas concepções ali de direito natural. Mas, no fim das contas, ele não é de fato um direito, né? Ele é meio que ele é uma filosofia, tá? Mas ele pode se tornar um direito, né? Só que quando ele se torna um direito, ele já não é mais uma abstração filosófica e ele se torna de fato um direito positivado, né? Por exemplo, se fala muito da influência do John Locke nos pais fundadores dos Estados Unidos da América, tá? E essa influência acaba manifestando justamente essa passagem, né? Antes da Constituição dos Estados Unidos ser escrita, a teoria do John Locke era um direito natural, uma filosofia abstrata. Quando ela foi escrita, eles transpassaram vários desses princípios do Locke para a Constituição dos Estados Unidos, tá? Só que ali virou um direito positivado, certo? É um direito formal, né? Onde o direito formal, um direito que possui forma, o direito natural não possui forma, né? Ele não é formalmente racional, ele é racional no sentido lógico e da maneira como ele é construído. Mas depois disso ele se torna um direito positivado e aí sim formalmente racional, logicamente encadeado, com princípios, com regras claras de coerção, de punição, de como ele deve ser aplicado, como devem ser feitos os julgamentos, tá? Então tudo isso, aquilo que antes era direito natural se torna um direito positivado, tá? Mas o direito positivado ele não precisa ter necessariamente uma origem no direito natural. O direito positivado pode surgir simplesmente pela deliberação de deputados e senadores sem nenhuma relação com o direito natural, tá? Antes foi só uma comparação entre as duas coisas. Então, o direito positivado, ele sempre possui essa característica de ser formalmente racional e normalmente ele é bastante abstrato no sentido de que é uma lei que tem que valer para o maior número de pessoas possível, né? Uma construção universal do direito, né? De forma que se parte do abstrato por concreto, né? Você cria uma lei, né? Proibido dirigir sem cinto de segurança, né? E depois se verifica como fazer essa aplicação para cada caso, né? Ou não pode andar acima de tal velocidade no trânsito, mas depois, né, a partir de cada caso, se verifica também por que a pessoa está andando acima da velocidade. Então, a lei, né, é uma questão abstrata que parte para o concreto. Então, tem o sujeito que está andando acima da velocidade porque está com pressa, porque está bêbado, né, e aí já é um agravante, tá? Mas pode ter pessoa que, sei lá, o cara está dirigindo porque a esposa está grávida e ele está querendo chegar no hospital rápido e assim por diante, né? Então, vejam, a lei ela é só uma construção abstrata disso e, no fim das contas,
se vê a maneira correta de tentar aplicá-la a cada caso concreto. E aí cada país, ou cada juiz, ou cada situação específica vai criar uma maneira diferente de fazer isso, né? Alguns vão achar que pode ter ali uma certa maleabilidade na lei, né? O sujeito, pô, ele passou do limite da velocidade, mas a esposa estava grávida, né? É compreensível. E outros podem ir para rigidez, né? O princípio do direito romano, né? A lei é dura, mas é lei. Ele passou do limite da velocidade por uma boa razão, mas descumpriu a lei, pronto, né? E aí vai de cada interpretação possível, tá? Tem que tomar uma água aqui. De qualquer forma, sempre tem que ser possível chegar a uma decisão, tá? Então, por isso que a construção é abstrata, né? Não dá para fazer uma lei específica para cada caso, né? É proibido dirigir acima da velocidade se você estiver embriagado, se você estiver com pressa, se você... né? E aí... não só não é possível, como não funciona, porque novos casos vão surgir. Vai ter alguém que vai estar acima da velocidade por uma razão que ninguém nunca imaginou, né? Então, a gente sempre vai do abstrato para o concreto, tá? Então a gente percebe, tá, que para o Weber, né, existem 4 tipos de direito vinculados aos tipos de dominação, né, então é uma relação íntima entre política e direito. Então existe o direito revelado, existe o direito tradicional, o direito natural e o direito positivo. Tá? E o que o Weber indica é que tem uma linha cronológica aqui, tá? E é uma coisa que vocês devem ter visto em História do Direito, né? Porque, vejam, hoje quase não existe mais um direito revelado, né? Algo que uma lei que as pessoas acreditam que vem de Deus, tá? Uma lei positivada do Estado, estou dizendo, né? Claro que pessoas acreditam nas regras da sua religião, não é disso que eu estou tratando aqui, tá? Estou falando de uma lei do Estado mesmo, né? As pessoas não acham que a lei que os deputados brasileiros fizeram é uma lei divina, com origens divinas, né? A gente já não acredita mais nessas coisas. Então o que Weber fala é que tem uma linha cronológica aí, porque né, primeiro surgem os direitos revelados, né? E esses direitos revelados aos poucos se tornam tradições, então vai do direito revelado para o direito tradicional. E ao longo do tempo foram surgindo também maneiras mais racionais de construir esses direitos, como o direito natural e o direito positivo. Então o que o Weber diz, tá? E isso não só sobre o direito, mas sobre qualquer tema, é que o mundo passou por um processo de racionalização da vida, tá? E esse é um conceito interessante do Weber, tá? Vejam, isso não é necessariamente um elogio, como muita gente pensa, tá? É simplesmente uma análise. Em que sentido? O mundo passou por uma racionalização no sentido de que as pessoas, ao longo do tempo, foram ficando mais calculistas, no sentido de que elas buscavam maior previsibilidade nas coisas, nos seus atos e nos atos dos outros, tá? Então, a racionalização da vida que surge com Weber tem relação com essa perspectiva de cálculo, tá? E vejam, é difícil tu ter uma perspectiva de cálculo em um direito tradicional ou um direito revelado em que qualquer coisa pode surgir. Tá? Que é diferente de uma coisa derivada logicamente ou que possui uma forma específica para que ela funcione. Tá? Só uma comparação. Né? Entre os gregos existiam os julgamentos com os oráculos, né? Os oráculos de Delfos, né? Que era basicamente, no fim das contas, uma espécie de julgamento religioso, né? Então o sujeito ia lá pro oráculo e o oráculo ia lá identificar lá com os deuses, ou seja, lá com o que for, que se aquele sujeito era culpado ou não. Tá? Qual é o grau de previsibilidade que existe nisso? Qual é o cálculo que a pessoa pode ter de se ela vai ser inocentada ou não? Né? O cálculo é a cabeça do oráculo, né? Não tem como saber. Né? Hoje, no entanto, né, o direito ele criou sistemas de precedentes, né? O direito ele busca cada vez mais uma previsibilidade maior, tá? Busca cada vez mais que o mundo siga de uma maneira de que tudo seja previsível, né? A gente pensa nisso o tempo inteiro, vejam, cálculo do PIB, quanto que eu tenho que investir para tirar tanto dinheiro, tá?
juros de tantos por cento, tudo isso são coisas que a gente faz e que vai calculando e que vai pensando para que no fim das contas a nossa vida possa ser planejada a longo prazo, tá? E isso chegou também no direito, tá? O Weber diz nesse livro aqui, né, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, como que o capitalismo surgiu na visão dele, tá? E é interessante porque eu vou primeiro explicar como o capitalismo surgiu e depois vocês vão entender o que isso tem a ver com direito, tá? Na visão do Weber, e aqui fica clara a distinção entre o Weber e o Marx, o capitalismo surge a partir de princípios religiosos, tá? Como? Antes da modernidade, ali na Idade Média, né, quando a religião europeia era dominada pelo catolicismo, a relação que as pessoas tinham com o trabalho era bastante simples, né? Não era uma relação divina, tá? E as riquezas eram mal vistas, tá? No sentido de que a riqueza e o luxo e coisas do tipo, tá? No catolicismo lá, o catolicismo medieval, né? Eram vistos como corruptores da alma. Então, não existia um estímulo às pessoas de que elas enriquecessem, né? Elas simplesmente tinham que cumprir seu trabalho durante a vida e seriam recompensadas no pós-vida, não agora, tá? Então, elas não tinham que buscar a riqueza mundana, certo? Só que o Weber diz que isso começa a se modificar cada vez mais a partir da Reforma Protestante, né? Primeiro com o Lutero, que já... Ou seja, já ali na entradinha da modernidade, né? Primeiro com o Lutero, que o que o Lutero faz? A teologia dele, né? Ele pega alguns princípios sobre o trabalho e lida e junta esses princípios com questões religiosas, né? Então, cada vez mais, por exemplo, com Lutero, o trabalho era visto como uma coisa que você cumpria na vida de maneira divina, né? Era como uma ordem de Deus, né? Então, você tinha que trabalhar, certo? Mas para o Weber, não é com Lutero que a coisa muda de vez, tá? O capitalismo vai acabar surgindo, na visão do Weber, com o calvinismo, tá? Porque o Calvino, no fim das contas, ele cria aquilo que foi conhecido como teoria da predestinação, tá? E claro, aqui eu estou falando do calvinismo lá da fundação do calvinismo, né? Não das seitas calvinistas de hoje. Então, essa teoria da predestinação do Calvino dizia o quê? Que as pessoas elas já estavam naturalmente destinadas, né, a serem salvas ou não, tá? Então, o sujeito, quando ele nascia, ele já estava, de certa forma, destinado à salvação, né, ou condenado, né? A sua alma já estava salva ou condenada, tá? Claro, isso segue uma lógica, né, de que o Deus é onisciente, ele não vai ficar mudando de ideia para cada coisa que tu faz, né? No fim das contas, quando tu nasce, ele já sabe, né, os teus atos e tu já está salvo ou condenado. Só que então, por que isso levaria ao capitalismo, né? Na visão do Weber, isso leva ao capitalismo porque as pessoas... porque então as pessoas começam a buscar motivos, ou, digamos assim, sinais de que elas estão entre o grupo que vai ser salvo, tá? E aí esses sinais podem ser, por exemplo, o enriquecimento, né, o trabalho, o sucesso e assim por diante. Tudo isso acabou sendo encarado, no fim das contas, como alguns sinais de sucesso, tá? E além disso, o calvinismo não considerava que a riqueza era necessariamente uma coisa ruim, tá? O sujeito podia ser rico, ele só não podia usufruir dessa riqueza, tá? E aí é uma coisa extremamente importante. Ou seja, tu podia ganhar dinheiro, mas tu não podia cair na tentação do luxo, tá? E aí é uma coisa importante, por quê? O que é uma coisa que o capitalismo precisou para surgir, tá? Não só que as taxas de lucro fossem altas, mas que essa taxa de lucro pudesse ser reinvestida na empresa para gerar mais lucro, tá? Porque taxa de lucro alta já existia antes, o que não existia era essa mentalidade do investimento, né? Do reinvestir o dinheiro que ganhou, tá? Só que vocês pararem para pensar, essa ética calvinista que surgiu, tá? Essa ética protestante, acabou levando justamente a essa consequência. Por quê? Porque o sujeito podia ganhar dinheiro, mas ele não podia viver no luxo.
Então, no fim das contas, o que ele fazia com esse dinheiro? Ele reinvestia na própria empresa, gerava mais dinheiro, era mais sinal de que ele estava entre as pessoas que tiveram a sua alma salva, e aí, enfim, criou um ciclo, né, uma mentalidade específica de investimento e reinvestimento do dinheiro. Tá? Ou seja, no fim das contas, né, na visão do Weber, o capitalismo tem uma origem que tem relação com a religião. Não quer dizer que é só religião, tá? Porque no fim das contas, né, isso que surge como uma ética protestante, aos poucos vai deixando de ter uma relação direta com o protestantismo e se torna uma ética profissional. Né? E cada vez mais pessoas que não são ligadas ao protestantismo passaram a ter a mesma mentalidade, né, sobre como lidar com o trabalho, sobre como investir o seu dinheiro e assim por diante. Por quê? Porque estava funcionando, né, economicamente. Então, na visão do Weber, né, vejam, a coisa seguiu uma lógica que foi... aquilo que era simplesmente uma ética religiosa acabou se materializando em um fato econômico, tá? E vejam como isso é quase a maneira oposta com a qual o Marx trabalhou, né? O Marx, ele, o que ele é? Ele é do mundo econômico para o pensamento das pessoas, né? Isso que é o materialismo, né? Ou seja, né, as pessoas vivem num modo de produção escravista, né, num modo econômico escravista, e por isso as pessoas acreditavam que a escravidão era uma coisa normal. Vejam que para o Weber, o movimento aqui foi o oposto. As pessoas passaram a mudar as suas concepções sobre o trabalho e sobre o investimento do dinheiro e sobre riqueza, e aí surgiu um sistema, né, econômico em que essas ideias se materializavam economicamente. Né? Então vejam que o Weber ele realmente segue aquela linha do individualismo que eu disse antes, né, que vem do indivíduo para o aspecto macrosocial. Né? Porque, olha, nada mais individual do que a moral das pessoas, né? Então, no fim das contas, né, ele vai lá de uma moral individual religiosa, passa essa moral religiosa, ela se seculariza e se torna uma ética profissional, e na medida em que mais pessoas passam a acreditar nessa ética profissional, essas pessoas acabam transformando o mundo econômico que elas vivem, né, do feudalismo para o capitalismo, né? Então veja que o Weber ele vai do quê? Da ideia, né, da ideia religiosa das pessoas para a matéria, né, o capitalismo e o modo de produção econômico dos dias de hoje. Tá? É o oposto do Marx, certo? Não sei se deu para compreender bem, tá? Eu tentei resumir o máximo possível aqui para o vídeo também não ficar gigantesco, mas qualquer coisa vocês podem me escrever, tá? E eu tiro dúvidas sobre isso. Mas o que o direito tem a ver com isso, no fim das contas? Tá? É que aqui também o que aconteceu foi um processo de racionalização, né? No caso, uma racionalização dos meios econômicos de subsistência, né? Porque cada vez mais, então, as empresas também se tornaram racionalizadas, né? No sentido de que elas também precisavam de previsibilidades. Tá? E parte significativa da previsibilidade que as empresas precisavam no surgimento do capitalismo vinha de quem? Do direito. Tá? Então vejam, eu contei aqui a narrativa geral, né, de como surgiu o capitalismo a partir das questões religiosas. Mas o direito também foi fundamental para o surgimento do capitalismo, na visão do Weber. Por quê? Porque quanto mais as empresas precisavam desse raciocínio, dessa racionalidade moderna, de que tu tem que ter uma certa taxa de lucro para reinvestir e aumentar o teu lucro daqui a tanto tempo e assim por diante, ou seja, todo esse cálculo necessário para isso funcionar exigia o quê? Que existisse também um direito que tornasse tudo isso previsível, tá? Porque no fim das contas, o direito é por isso que a gente fala, por exemplo, tanto hoje em dia de segurança jurídica, tá? O que é segurança jurídica? É justamente a criação dessa estabilidade nas decisões judiciais que cria uma previsibilidade. Então, a empresa ela precisa ter uma garantia de que se ela tomar determinadas medidas, por exemplo, no contrato com seus funcionários, ela não vai sofrer uma represália do direito do trabalho, né? Ela não vai sofrer represálias de outras naturezas de maneira completamente arbitrária, se ela está seguindo a lei como ela foi definida,
as coisas vão seguir de maneira normal, né? Então, o direito ele foi fundamental para criar essa estabilidade, essa previsibilidade, tá? Que vem da racionalização do direito, tá? Até mesmo para os contratos. Se uma empresa ela está buscando ali funcionar e está buscando uma taxa de lucro X, ela precisa ter a garantia, e é isso quem dá essa garantia ao direito, de que os contratos que ela está firmando vão ser cumpridos, né? Que as pessoas que estão comprando coisa delas vão pagar o que está sendo prometido a ela. Que os contratos que ela firma com os fornecedores vão ser cumpridos e vão ser entregues. Ou, se não forem, que o direito vai punir essas pessoas por ter descumprido esses contratos, tá? Então, essa previsibilidade é fundamental para o surgimento do capitalismo, porque todo esse cálculo, tá, é inútil se, no fim das contas, esses contratos simplesmente puderem ser rompidos ao bel prazer de uma das partes. Tá? Então, no fim das contas, né, o direito ele também é fundamental. Tá? Como eu disse, para os contratos, para a previsibilidade, né, para a racionalidade do sistema moderno, também para a resolução de conflitos, né, porque, inevitavelmente, se tem contratos, em alguns momentos vão ter interpretações diferentes do contrato, da aplicação dos contratos e assim por diante, e precisa de alguma instituição intermediária entre essas empresas, ou entre empresa e cliente, ou qualquer outra relação que possa ser estabelecida. E o direito ele surge justamente, então, como um intermediador. Tá? Então vejam como o direito, no fim das contas, em Weber também possui uma função que é quase oposta da do Marx, né? Porque eu disse antes que para o Marx, né, as ideias das pessoas eram sempre um produto de sua época, né? E as ideias incluíam o direito, né? O direito também é formado de ideias, né? Então, né, aquela oposição do Marx, né, entre infraestrutura e superestrutura. Então, no fim das contas, o Weber daqui também é oposto ao Marx, né? Porque é o contrário, de novo, né? O direito não é um mero produto do mundo material e econômico. Na verdade, o direito foi um dos fundadores desse mundo material e econômico. Foi uma das condições necessárias, né? Sem o direito moderno positivado, o capitalismo não teria surgido como ele surgiu, né? O capitalismo precisou do surgimento desse direito racional, previsível e estável e formal, né? Também que surgiu no mundo moderno, tá? Então, né, se para o Marx lá o direito era sempre simplesmente um produto da infraestrutura, né? Então, uma sociedade que depende da escravidão para sua subsistência vai ter um direito que legitima a escravidão, né? Uma sociedade que precisa lá do sistema feudal para funcionar vai ter um direito que legitima a força dos reis, né? A partir do direito divino dos reis e assim por diante. Então, em Marx, o direito era sempre só um produto do mundo econômico, né? No Weber aqui é o contrário. O mundo econômico é um produto do direito, tá? Do direito, da religião e de outras, enfim, todas as instâncias ligadas ao mundo das ideias, né? Ou seja, é isso que é, no fim das contas, aquilo que eu expliquei na aula passada como idealismo, né? Que é diferente do materialismo. O materialismo é o do Marx, já expliquei, mas o idealismo é isso, né? O mundo que a gente vive é um produto das ideias que as pessoas têm, né? Das ideias no sentido de crenças, tá? As pessoas acreditam em determinadas coisas e é por isso que essas coisas existem no mundo, né? No sentido de que elas criam essas coisas. Não precisa ser uma coisa assim intencional, tá? Pode ser simplesmente uma consequência das ideias que as pessoas têm. E a relação do direito com o capitalismo é um bom exemplo disso, né? Então vejam como para o Weber o direito passou por um processo histórico de racionalização, né? Veio lá do direito revelado, como funcionava antes, uma coisa muito ligada a um líder, uma ideia bastante difusa de direito, né? Em que, enfim, as leis vinham de Deus, alguns julgamentos eram feitos de maneira também ligadas à religião, né? Os oráculos, né? Eu falei do mundo grego. Há uma coisa que hoje é completamente contrário, né? O direito tem que ser previsível, ele tem que ser estável, as leis têm que ser cumpridas de determinada forma. Existe todo um formalismo, de modo geral, sobre como o direito deve funcionar, como os processos andam, como os julgamentos ocorrem, como os contratos devem ser feitos, enfim, né, uma infinidade de questões processuais que vocês já devem estar familiarizados, né?
Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? O que o direito significa na perspectiva do Weber. E também a diferença dele para o Marx, né? A diferença entre o materialismo e o idealismo, e também entre o holismo e o individualismo, né? Eu espero que isso tudo tenha ficado muito claro. Eu não... aos poucos aqui eu estou tentando me adaptar, né? A gravar os vídeos, tá? E poder enviar para vocês. Eu estou tentando manter as aulas mais curtas, tá? Para que vocês possam assistir elas, às vezes de uma pegada só, né? Ou às vezes só ouvir, não precisa ficar olhando para mim, né? Só ouvir já é o suficiente. Mas eu espero que esteja dando para entender. Vocês podem me mandar e-mail a qualquer momento, sobre qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu vou responder. E é isso, espero que tenham entendido. Esse é o encerramento da sociologia clássica com o pensamento de sociologia jurídica do Weber, tá? Lembrando que vocês têm um trabalho para me entregar, o trabalho fica para a semana que vem, e é sobre algum aspecto jurídico, tá? Ou do Durkheim, ou do Marx, ou do Weber, ou comparando os três, tá bom? Tenham uma boa semana a todos, fico aguardando o trabalho de vocês, espero que vocês me deem um feedback para esse vídeo, tá? E é isso então, nos vemos semana que vem.